Boa noite, os irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quero também convidar a Bárbara aqui, é aniversário da Bárbara hoje. Vem cá, Bárbara, para a gente orar por você. Tem alguém que está aniversariando hoje, gente? Especificamente hoje, se não tiver ninguém, só a Barbrinha, né? Eita glória. Você pode estender suas mãos para cá, nós vamos abençoar ela. Ela é uma princesa do Senhor, uma bênção. E nós pedimos ao Senhor que venha abençoar a vida dela. Pai, no nome de Jesus, louvamos ao teu nome, pela vida da tua filha, Pai. Escolhida do Senhor para ser uma bênção nessa geração. Que o Senhor possa selar a vida da tua filha com teu Espírito Santo. Senhor, e que ela, por onde for, por onde passar, possa refletir a glória do Senhor. Pai, ser com ela, Senhor, guardando o futuro, livrando de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, nós como igreja do Senhor, abençoamos a vida da Bárbara, e que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É isso que oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Barbrinha. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Você deixa a sua Bíblia aberta. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amém? Todo mundo achou? Marcos 5, 21. Achou Mateus, Marcos depois. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Verso 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do seu mal. Falava ele ainda, verso 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que viram e os que vieram, e com ele entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos
sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Pai, obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos nessa casa, de portas abertas, podendo cultuar, bem dizer o teu santo nome. O meu pedido nessa noite é que o Senhor fale conosco, nos edifique, Senhor, conforme está no teu coração. Que a tua palavra venha nos libertar, venha nos exortar, venha nos edificar para a glória e louvor do teu nome. Eu oro assim, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, na semana passada, nós ministramos aqui sobre o clamor de uma mãe. Vocês lembram do texto? Mateus capítulo 15, aquela mãe que saiu de casa e a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Ali ela vai até Jesus, enfrenta as suas dificuldades, as barreiras, vence diante do primeiro silêncio de Jesus, dos discípulos mandarem ela despedir ela, mas ela permaneceu e ali Deus deu vitória a ela. Hoje nós vamos falar especificamente da vida de Jairo e talvez podemos dizer o clamor de um pai. Semana passada nós ministramos o clamor de uma mãe. Hoje nós vamos ministrar o clamor de um pai. Mas antes de nós entendermos o que está acontecendo aqui nesse texto lido, é necessário nós analisarmos todo o contexto no qual essa palavra está inserida. Marcos capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus ele conta as suas parábolas a respeito do reino de Deus. Marcos 4, então, Jesus fala da parábola do semeador, explica a sua parábola, fala da parábola do grão de mostarda, a parábola da candeia. Por que Jesus fala em parábolas? No final do capítulo 4, Jesus faz um convite aos seus discípulos, dizendo assim: passemos para o outro lado. Jesus convida os seus discípulos a mudarem de localidade. Eles estão de um lado, e Jesus convida eles a passarem para o outro lado. Todos nós conhecemos Marcos 4:35, a Bíblia nos conta a passagem que Jesus acalma a tempestade. Durante a noite, os discípulos indo para o outro lado, a tempestade veio e começou a açoitar o barco, os discípulos. E Jesus foi acordado, porque ele, diz a Bíblia, que ele estava dormindo na polpa, sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram Jesus dizendo: Jesus, não importa que nós estamos a perecer ou estamos perecendo. Jesus foi, levantou a mão, aquietou o mar, aquietou o vento, aquietou a tempestade. E ali, quando acaba essa tempestade, eles chegam do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, vai contar a história do endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno, no qual sai ao encontro de Jesus. E ali a Bíblia, todos nós conhecemos essa história, que Jesus faz uma grande obra de libertação na vida desse endemoniado. Ele vivia pelos sepulcros, ele vivia amarrado, ele vivia com os grilhões e correntes que nada poderia segurar aquele homem daquela forma. E Jesus liberta ele, Jesus transforma ele, Jesus faz ele se assentar em perfeito juízo. Só que no episódio da libertação, Jesus manda os demônios saírem dele e ir para onde? Para os porcos. E ali as manadas de porcos que ali pastavam, elas caíram no despenhadeiro. E diz a palavra de Deus que aquela região que vivia do lucro dos porcos ficou brava com Jesus, porque eles pensavam: esse homem libertou uma pessoa, mas nós perdemos todo o nosso lucro. E o que eles fizeram? Vai embora da nossa terra. Jesus foi expulso daquela região. Lembra? O texto diz que
O endemoniado queria subir no barco com Jesus, e Jesus disse assim: não, volta para a tua casa e anuncia para os teus tudo quanto eu te fiz. Coisa boa é subir no barco com Jesus. Coisa boa é talvez ser um discípulo de Jesus e ver pessoalmente os seus milagres. Mas melhor ainda é viver no centro da vontade de Deus. Qual era o centro da vontade de Deus para aquele endemoniado? Não era estar com Jesus, era estar na sua casa, pregando o evangelho, falando de tudo aquilo que Jesus havia feito. Então, quando ele sai dessa região de Gadara, ele vai para outra terra. E quando ele chega nessa outra terra, ele é esperado por uma multidão muito grande. Olha que interessante o ministério de Jesus. Ele é expulso de uma localidade. Quando ele chega na outra localidade, a multidão estava de braços abertos esperando. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso dá uma lição para a minha vida e para a sua vida. Tem lugar que Jesus não vai ser aceito. Tem lugar que Jesus não vai ser bem recebido. Tem lugar talvez que Jesus vai ser até expulso. Mas vai ter lugar que vai ter gente com sede, com fome dele. Vai ter lugar que vai ter pessoas com sede, com fome da sua presença. Ele chega do outro lado, aonde eles já tinham acabado de expulsar ele. E quando ele chega do outro lado, a multidão está recebendo ele. A multidão vai de encontro a ele. Aí aparece a vida de Jairo. E Jairo sai de onde ele estava e vai de encontro a Jesus. E vai clamar a Jesus. E vai invocar a Jesus. Mas antes mesmo de entrar na história de Jairo, eu preciso dar uma pincelada aqui na mulher do fluxo de sangue. Porque nós lemos o início da história de Jairo, aonde ele vai até Jesus, pede a Jesus para tocar a sua filha que estava doente em casa. Quando Jesus vai com ele, a mulher do fluxo de sangue entra em cena. Vocês estão aí, gente? E quando essa mulher do fluxo de sangue ela entra em cena, ela começa a ter um momento ali com Jesus, que ela é curada. Jesus conversa, perguntando quem é que me tocou. E esses dois personagens aqui apresentados, eles têm muitas coisas em comuns. O Ari Isber vai dizer que eles têm muitos contrastes. Eles têm muitas coisas de divergências em sua vida. Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Quem era Jairo? Jairo era o líder da sinagoga. E quem é a mulher? Uma mulher anônima, que nem sequer a Bíblia diz o nome dela. Jairo era um líder religioso. E quem era a mulher? Uma mulher excluída da comunidade religiosa. Por que ela era excluída? Pelo fato de ter o fluxo de sangue. E as mulheres tinham que estar com fluxo de sangue do lado de fora. Número 3, Jairo era rico. E a mulher tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, porque ela tentou a cura, ela tentou o milagre, ela tentou resolver os seus problemas na mão de muitos médicos e não resolveu. E Jairo tinha uma posição financeira abençoada. Jairo tinha a alegria de viver 12 anos ao lado da sua filha. E essa mulher tinha 12 anos que estava enferma. Olha que interessante isso aqui, os contrastes da vida, né? Tá difícil falar, né? Essa mulher, 12 anos na enfermidade, e Jairo, a filha dele, 12 anos estava com vida. Ou seja, ele estava vivendo, né, muitas alegrias ao lado dessa menina. Outra questão, Jairo fez um pedido público a Jesus, e essa mulher vai até Jesus no silêncio, na calada, e toca nele sem ninguém perceber. Mas eles também têm algo em comum. O que eles têm em comum? A mesma fé. Eles acreditam da mesma forma. Eles têm posições sociais diferentes. Um vive perto de muita gente, o outro vive abandonado. Um tem dinheiro, o outro não tem. Um está ali desfrutando da alegria da vida com a sua família, outro está desfrutando da tristeza da vida com a enfermidade. Mas eles têm algo em comum, que, pastor?
a sua fé. Eles têm algo em comum, que a pessoa que eles vão investir é o mesmo Jesus. Isso aqui traz uma mensagem para mim, para a sua vida. Não importa qual classe social que você tenha, quanto dinheiro que você tem na conta, não importa se você chegou aqui a pé ou de carro ou de carona, não importa se você molhou para estar aqui nessa noite por causa dessa chuva, não importa qual a situação que tenha afligido a sua vida, algo nós temos em comum. O que é? A mesma fé em Jesus Cristo de Nazaré. Você pode levantar a mão e dizer com o seu irmão aí que está do seu lado: nós temos algo em comum, a nossa fé. Mais uma coisa em comum deles: os dois vão receber a vitória. Quem sabe nessa noite você vai sair daqui com a sua vitória. Quem sabe nessa noite você tem muita coisa diferente do irmão que está aí do seu lado. Quem sabe você chegou com muita divergência do irmão aí que está do seu lado. Mas saiba de algo: Jesus está na casa nessa noite, e Ele pode te dar a vitória e você sair daqui abençoado. Aleluia! Vamos lá então. Jairo, ele vai até Jesus. Ele tem que vencer algumas barreiras. Ele tem que vencer algumas dificuldades. Assim como eu falei daquela mulher semana passada, que teve que vencer as suas dificuldades. Qual a primeira barreira que Jairo tem que vencer? A barreira da sua posição. Jairo era um homem notado naquela sociedade. Jairo era como se fosse um pastor. Ele cuidava das coisas do templo, da limpeza, da palavra, do rolo dos livros que eram lidos dentro da sinagoga. Jairo era um homem que preparava o ambiente para acontecer as reuniões. Jairo era um homem bem visto na sua sociedade. Jairo era o chefe da sinagoga. Irmãos, não era fácil fazer o que Jairo fez. Ele abriu mão da sua posição. Ele abriu mão do seu título. Ele abriu mão talvez até do terno que ele usava, da capa que ele usava. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele possuía para ir até Jesus. Irmãos, nós precisamos abrir mão da nossa posição. Nós precisamos talvez abrir mão do nosso título. Nós precisamos muitas vezes abrir mão do nosso eu, da nossa vontade. Ah, mas se eu for, o que eles vão falar de mim? Mas se eu me apresentar, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas se eu gritar bem alto, o que as pessoas vão achar de mim? Não importa o que as pessoas vão achar, vença a sua posição, se humilhe e vai até Deus. Irmãos, nós precisamos ter no nosso coração esse desejo de se expor, de ir até Jesus. Pensa só, Jesus, o Filho de Deus, aprenda com Ele. Se você não aprender com Ele, você não precisa aprender com ninguém. No momento mais difícil da sua vida, na hora que a situação apertou para o Mestre, na hora que a situação... ele foi viver a pior luta dele aqui na terra, que era o momento do Getsêmani. Qual o pedido de Jesus para com seus discípulos? Ficai aqui enquanto eu vou ali orar. Em outras palavras, Jesus convida eles a orar com ele. Sabe, irmãos, o Filho de Deus precisando de uma companhia, o Filho de Deus precisando de uma ajuda, o Filho de Deus precisando de uma companhia para orar com ele. E tem gente que pensa assim: se eu pedir ajuda, o que eles vão pensar de mim? Se eu falar o que está acontecendo na minha casa, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu falar com as pessoas o que aconteceu com a minha vida, o que eles vão pensar de mim? Mas, irmão, vença a barreira da sua posição. A mulher lá de 2 Reis, capítulo 4, ela vai até Eliseu e diz: o meu marido, teu servo, morreu, e está chegando os credores, vai levar os meus 2 filhos, e eu não tenho nada em casa. Sabe o que é o grande problema? O nosso orgulho nos impede de pedir ajuda. O nosso orgulho muitas das vezes nos impede de clamar. O nosso orgulho muitas das vezes pela nossa posição: não, mas eu sou pastor, eu sou um líder na igreja, eu sou reconhecido, eu vou falar por quê? Eu vou pedir ajuda por quê? Qual a intenção de eu fazer? Irmãos, se você está sofrendo um problema,
se você está diante de uma dificuldade, se você está diante de um problema nessa noite, eu não estou falando para você anunciar na rádio 107 amanhã, não. O problema que você está enfrentando, não. Mas procure a pessoa certa para te ajudar em oração. Fale com a pessoa certa que vai te ajudar em oração. O que Jairo faz? Ele se expõe, mas ele se expõe da maneira certa. Eu não estou gastando tempo com ninguém, eu estou indo até Jesus, pois é Ele que vai resolver a minha situação. É Ele que vai me dar vitória. É Ele que vai me conceder aquilo que eu necessito. Então, não deixe o orgulho, a barreira do orgulho, da sua posição, impedir você de se expor. Lembra de Timóteo? 2 Timóteo capítulo 4, Paulo, quando ele está escrevendo a carta a Timóteo, ele diz assim, ó: procura vir ter comigo depressa, porque alguns da fé me abandonaram. Demas me abandonou. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Eu estou sozinho aqui. E quando você vier, você traz Marcos, porque só Lucas está comigo. O que é isso, irmãos? Paulo falando para Timóteo vir com ele depressa, que ele está precisando de apoio. Paulo pedindo apoio pessoal de alguém. Na hora que você vier, vem depressa, porque eu estou sozinho nessa prisão, aguardando o julgamento. Agora, quem vai entender que Paulo poderia falar assim: não, eu sou espiritual, eu sou tal. Sabe por que muitas das vezes a gente não abre o coração diante dos problemas que nós estamos enfrentando? Porque o orgulho nos impede de abrir o coração. O orgulho nos impede porque a gente tem medo de mostrar a nossa espiritualidade. Porque a sua espiritualidade às vezes foi afetada, a sua fé está abalada, o problema bateu lá na porta da sua casa e você está fraco. Irmãos, quantas das vezes eu chego nas pessoas e falo: ore por mim que eu estou mal na minha vida de oração. E a gente tem medo de se expor. Problema que as pessoas vão pensar: o importante é eu ser curado, o importante é eu ser sarado, o importante é Deus visitar o meu coração, o importante é eu receber a cura de Deus. Irmãos, Jairo vai vencer a barreira da sua posição. Segundo ponto, a barreira do tempo. Olha que interessante. Jairo pede insistentemente que Jesus vá com ele. E o verso 24 diz: Jesus foi com ele. É muito bom quando a gente é atendido de primeira, né? Não é bom? Sim ou não? O cara vai até Jesus e fala: Jesus, eu preciso que o senhor vá lá em casa que a minha filha está doente. Vamos lá. Ou fala: meu Deus, que alívio que eu estou no meu coração. Jesus está indo comigo, não demorou nada. Mas agora entra um problema. Olha, mulher. Grande multidão seguia, verso 25. Aconteceu que certa mulher que tinha o fluxo de sangue, agora ela vai contar a história da mulher. E a filha dele lá com febre alta. E a filha dele lá doente. E ele deixou a filha dele acamada. E agora uma mulher resolve roubar a cena. Agora essa mulher resolve parar Jesus. Essa mulher agora resolve tocar em Jesus e Jesus resolve parar para conversar com as pessoas. E perguntar: quem é que me tocou? E as pessoas vão dizer: tem um monte de gente te tocando, Jesus. O senhor está perguntando quem é que te tocou? Não, eu estou perguntando porque de mim saiu o poder. Quem é? Ela levantou a mão e disse: sou eu te toquei, eu estou curada. A hemorragia que estava em mim não está mais. Sabe, irmãos, a demora de Jesus é pedagógica, ela nos ensina. A demora de Jesus faz com que eu e você venhamos amadurecer na fé. Sabe, irmãos, nem sempre nós seremos atendidos de primeira. Nem sempre o pedido que você fizer a Deus, Ele vai te conceder. Nem sempre Ele vai resolver os seus problemas. E nem sempre vai ser no seu tempo. É no tempo dEle. A demora de Jesus nos ensina muito. A demora de Jesus é só para aperfeiçoar o seu caráter em Deus. Fale para o irmão que está do seu lado: se Jesus está demorando, é porque Ele está te ensinando.
Você recebe essa palavra? A demora dele é para nos ensinar, irmãos. Presta atenção. Jesus, Mateus 14. Jesus vai e fala com os discípulos: passa para o outro lado, e eu vou para o monte orar. E diz o texto que Jesus sobe para o monte orar. E os discípulos estavam açoitados por uma tempestade muito grande. Esse é um texto diferente desse de Marcos. Esse texto de Marcos da tempestade, Jesus estava no barco. Esse de Mateus, Jesus não estava no barco. Só que lá aparece uma informação interessantíssima para nós. Os judeus pensam que a noite são dividida em 4 vigílias. Quais são as vigílias? 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Meia-noite a 3 da manhã, a terceira vigília. E a quarta vigília de 3 da manhã a 6 de 3 a 6 da manhã. Os discípulos estavam açoitados pelas ondas a noite toda. Os discípulos estão açoitados durante a noite, sofrendo, remando, não sabendo o que fazer. Por que que Jesus vai na quarta vigília da noite? Na última. Por que que Jesus só vai atender quando não tem mais jeito? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nisso. Quando os seus recursos acabarem, quem chega é Ele. Aleluia. Quando o recurso da terra acabar, você pode ter certeza, Jesus está chegando. Aleluia. Quando você vê pessoas que não tem jeito mais de te acolher, te ajudar, estender as mãos, quando a ajuda da terra acaba, pode ter certeza que não vai faltar a ajuda do céu. É na quarta vigília da noite, para mostrar o quê? Que ele chega na hora dele, no tempo dele, ele faz no tempo dele. Eu estou aqui para declarar uma palavra sobre a sua vida. Aguente mais um pouco, Deus vai fazer, mas na hora dele. Aleluia. Marta e Maria, manda falar com Jesus que o amigo dele está doente. Pode ficar tranquilo que eu vou chegar, mas é no meu tempo. Lázaro morre, sepulta Lázaro, enterra, faz tudo. Quem chega? Jesus. Mas acabou, para nós não tem jeito mais. Oh meu Deus. A demora de Jesus é sempre para nos ensinar. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. Aleluia. Ele está calado, mas ele não deixa de trabalhar. Não dorme nem cochila. O guarda de Israel, diz a palavra. E diz o texto da palavra de Deus que quando Jesus chegou, Lázaro já estava lá há 4 dias. E quando as irmãs saíram para ir de encontro a Jesus, elas disseram uma palavra: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o que elas estão dizendo? Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Mas tem gente que acha que a presença física de Jesus faz ele resolver tudo. Mas não, se ele não estando, ou estando, ele não perdeu o controle das coisas. Lembra do barco agora de novo? Um barco ele estava, acalmou a tempestade. O outro barco ele não estava, ele vem andando sobre as águas e acalma a tempestade também. Ou seja, não é a presença física dele que vai resolver. Talvez você está achando assim, Jesus está tão longe, Jesus não vai resolver, Jesus parece que está distante, mas eu estou aqui para te dizer, ele não perdeu o controle de nada. Agora, se Jesus atende, presta atenção nisso, se Jesus atende de primeira o pedido das irmãs, Lázaro estava doente, ele ia chegar lá e falar assim: o que você tem, Lázaro? Oh, estou com uma febre muito alta. Febre, vai embora. Lázaro ficaria curado. Mas aquele dia Jesus não queria curar, Jesus queria ressuscitar. A demora de Jesus é porque algo tem maior para ser feito. Algo maior vai acontecer com a demora dele. A demora de Jesus é para nos ensinar, e depois que ela nos ensina, algo grandioso manifesta através dele. Então esse homem, Jairo, ele teve que fazer o quê? Esperar Jesus atender alguém. Só que o grande problema, irmãos, é que acontece, olha no verso 35. Ele vence a primeira barreira da sua posição. Ele vence a segunda barreira do seu tempo. Mas a terceira coisa que acontece é no verso 35.
Falava ele ainda quando chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já? Por que ainda incomodas o mestre? Terceira barreira que ele vai ter que vencer agora, a barreira da desesperança. Acabou. Não tem jeito. Você está incomodando ele à toa. Em outras palavras, para que você continua indo na igreja? Para que você está orando ainda? A situação já está decretada, acabou, não tem jeito. Porque para Jairo, irmãos, você crer com a sua filha viva doente é uma coisa, mas com a filha morta é outra coisa. E tem momentos que as coisas parecem que pioram para melhorar. Se Deus não permitir a piora, você nunca melhora. Deus permite situações piorarem no seu casamento, para o seu casamento consertar e ser uma bênção. Deus permite situações acontecerem de ruim no seu trabalho, para quê? Para coisas consertarem e você ajustar tudo lá. O que isso apresenta para mim e para você? Palavras que nós ouvimos que tentam nos parar. Jairo, ele teve que vencer isso. Ele teve que lidar com essa palavra de desânimo. Para de incomodar Jesus. Não tem jeito mais. Sua filha já morreu. Ou seja, o que você continua buscando? O que você continua clamando? Seu casamento já acabou, não tem jeito. A cura já está longe demais, não tem jeito. A enfermidade já tomou posse, não tem jeito. A situação não tem jeito, tudo não tem jeito. Irmãos, você tem que vencer essa oposição. E muitas das vezes palavras que vêm para nos parar, que coisas que saem do nosso controle, muitas das vezes elas nos levam a desistir. Sabe, irmãos, eu estou aqui para te dizer nessa noite, se você tem perdido o controle de alguma coisa na sua vida, não desiste não. Amém? Amém ou não amém? Se você tem perdido o controle de alguma coisa na sua vida, não desista. Perdi o controle. O controle está na mão de Deus. Eu não tenho mais jeito, não tem como fazer, não tem como reagir, não tem como fazer mais nada. Se não tem como fazer mais nada, Jesus. Irmãos, nós precisamos entender isso no nosso coração. Você vai ter que lidar com muitas vontades de desistir, de chutar o balde, deixar tudo para o lado. Mas olha o verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, Jesus ele teve que ouvir coisas. Jairo teve que ouvir coisas que realmente não agradaram o seu coração. Mas ele ouviu algo de Jesus que é maravilhoso. Ele está ouvindo do próprio Jesus: não temas, crê somente. Isso aqui, irmãos, nós precisamos aprender com esse não temas. A palavra de Deus diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão. Se te passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se tu passares pelas águas, elas não vão te submergir. Eu sou contigo por onde quer que você andar. Quantas vezes, diante das situações da nossa vida, somos levados a crer que Deus não está conosco. Quando tudo piora, a gente acha que Deus não está conosco. Mas nessa passagem aqui aparecem 6 consoladoras verdades. Eu quero falar delas. Jairo venceu a barreira da sua posição, do tempo, da desesperança, e ele ouve de Jesus. A primeira coisa que aparece no texto é o verso de número 24, que quando Jairo se expõe até Jesus, ele vai até Jesus, ele fala da sua situação, o texto diz: e Jesus
foi com ele. Fala comigo. E Jesus foi com ele. O que isso apresenta para mim e para você? O fato de Jesus ir com alguém é sinal que ele se importa conosco. O fato de Jesus ir com Jairo mostra para mim e para você que ele estava se importando com Jairo. Quem sabe você veio aqui nessa noite e Jesus vai com você lá para dentro da sua casa para tentar resolver o problema que você deixou lá. Quem sabe você precisa que ele fale assim: eu estou indo com você, somente para mostrar uma coisa, que ele se importa com os seus problemas, ele importa com as suas lutas, ele importa com a sua aflição, ele importa com as suas desesperanças, ele importa com as suas aflições, com as suas mágoas, com as suas angústias, ele se importa e ele quer ir com você para resolver aquilo que você deixou lá. Essa é a primeira verdade que traz consolo para o nosso coração. A segunda verdade que traz consolo para o nosso coração dentro do texto é ouvir de Jesus: não temas. Eu posso mudar a voz do pastor aqui e imitar a voz de Deus dizendo assim: não temas. Mas Jesus dizendo assim: meu filho, não temas. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não tenha medo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vai balançar seu coração, mas eu estou contigo. Alguém vai dizer que existem na Bíblia 365 não temas. Isso é tremendo, né? 365 não temas na Bíblia, um para cada dia. Você só precisa de acordar de manhã e olhar e ouvir de Deus: não temas, eu sou contigo. As coisas vão dar ruim, eu sou contigo. As coisas não vão acontecer, não temas. A enfermidade vai chegar, não temas. A situação não vai acontecer do seu jeito, Deus está dizendo do alto dos céus: não temas. O problema aconteceu dentro de casa, Deus está dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. A outra coisa que aparece aqui é crer somente. E eu gosto desse texto, irmãos. O crer somente é maravilhoso, né? Que não significa só você crer. O crer somente. Tem duas aplicações aqui. A primeira, o crer somente é só você crer, ou seja, só creia. E o crer somente na linguagem de você crer sozinho. Ainda que ninguém creia, creia você. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Jairo assim: Jairo, você precisa crer somente, mas não é crer somente, só você crer, mas crer só. Isso é tremendo, irmãos. Que vai ter momentos na sua vida que você vai precisar crer sozinho. Você vai precisar crer onde ninguém vai crer. Você vai precisar colocar a fé em ação onde ninguém vai colocar. Então tem momentos na minha vida e na sua vida que você e eu vamos precisar crer sozinhos. E sabe por que Deus tira as pessoas? Sabe por que você vai precisar crer sozinho? E sabe por que vai ter momentos que a palavra dele vai dizer para mim e para você crer sozinho? Porque muitas das vezes as palavras nos influenciam. Aquilo que nós ouvimos de pessoas nos influenciam. Jesus sabia que aquela palavra poderia ter mexido no coração de Jairo. E ele está dizendo para Jairo assim: Jairo, creia sozinho. Ninguém está crendo, Jairo. Eles já viram a situação, estão vindo trazer um relatório mesmo de derrota, de morte na sua casa, na sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite: ainda que ninguém lá na sua casa creia você sozinho. Creia sozinho, Deus vai te dar a vitória. Creia só você e Deus vai te dar a bênção. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe por quê? Nós precisamos crer, porque muitas das vezes as palavras dos nossos familiares nos influenciam. As pessoas que estão ao nosso redor nos influenciam. As pessoas que nos cercam no dia a dia nos influenciam. E Jairo está ouvindo de Jesus assim: creia, porque se depender das pessoas, você só vai receber palavra negativa. Não deixe as coisas que você vai ouvir das pessoas te influenciar.
Não deixe as coisas que você ouvir das pessoas paralisar você. Essa é outra palavra, outra coisa importante que aparece aqui, verso 39. Já estou encerrando. Ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus libera uma palavra de esperança agora. A criança não está morta, mas dorme. Essa é uma verdade que traz consolo para o nosso coração, sim ou não? A criança não está morta, ela está dormindo. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que muitas coisas na nossa vida parece que morreram, mas não morre. Está dormindo. Só está dormindo. E quando a gente dorme, está naquele tempo assim de tá parado. E talvez a gente ache que os nossos sonhos morreram. Mas eles não morreram. Eles estão paralisados. Tem coisas na nossa vida que a gente acha que talvez não tem mais jeito. E Jesus está liberando agora uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança não morreu não, pode ficar tranquilo, eu estou no controle. Só está dormindo, vai chegar a hora de eu chamar para viver o que eu tenho para a sua vida. Você precisa também aprender a ouvir a palavra de esperança. Não morreu não, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado: não morreu não. Está dormindo. Jesus está vindo aí. Fala para esse irmão que está do seu lado: Jesus está vindo aí. Ele está indo na sua casa. Aleluia. Você pode receber essa palavra? Aleluia. Ele está indo na sua casa, ele vai dizer algo para a menina. A menina, tem muita gente que já decretou: morreu, não tem jeito, chegou a falência, acabou. E Deus está liberando a palavra: não morreu, está dormindo, porque eu vou chamar pelo nome, é pelo nome que eu vou chamar. Aleluia. Olha o verso 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe e a criança que vieram, e os que vieram com ele, e entrou na casa onde eles estavam. Isso aqui é simples. As pessoas que estavam fazendo alvoroço, chorando, agora estão rindo. Olha que interessante isso aqui. Quando Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando. Quando Jesus fala uma palavra, eles vão debochar, eles vão rir. O que Jesus faz? Sai todo mundo daqui. Manda todo mundo sair. Só vai ficar o pai, a mãe e os meus discípulos que eu trouxe. Sabe o que é isso, irmão? Jesus tirando pessoas da nossa vida que não acrescentam em nada. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão cercando você, que colocam você sempre para baixo, que não crê naquilo que você crê, que não quer tomar a posição que você quer tomar, que não quer sair do lugar que você quer estar, que você quer sair. Que você tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que estão ao seu redor, que só querem te diminuir, que só querem te ver para baixo, que só querem ver você na desgraça. Jesus fala assim, ó: sai todo mundo, só vai ficar quem acredita, só vai ficar quem crê como eu estou crendo, só vai ficar quem vai ver realmente o milagre. E é uma palavra aqui para a igreja: tira da sua vida aquele que não crê. Tira da sua vida aquele que está no deboche, está rindo, não está crendo. Irmão, você tem que amar todo mundo, mas conviver você não precisa com todo mundo. Amém? Nós precisamos aprender isso. Jesus, aí você imagina, se Jesus fosse no tempo de hoje, sabe o que ele ia falar? Que ele estava fazendo acepção de pessoa, tirar o povo de dentro de casa. Jesus tirou quem não cria. Jesus tirou de cena quem não estava crendo. Aí ele vai para dentro da casa e diz, tomando a menina pela mão, diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Ele vai usar a linguagem Talita cumi aqui no hebraico para que a menina entenda. Olha só que interessante. Jesus vai falar na linguagem da menina. Eu fico assim, com esse Jesus, irmão. Ele falou na linguagem dela, para que ela entenda o que ele estava dizendo. Se fosse uma menina inglesa, talvez ele falava uma palavra inglesa, né? Sim ou não? Sabe por quê, irmãos?
Jesus é simples nos seus milagres. E ele não precisa de muita coisa, ele só disse assim: menina, eu te digo, levanta. E ele pega ela pela mão. Ele levanta ela. E quando ele levanta aquela menina na cura, ele diz aos pais assim, ó, não fala para ninguém não, tá? O que aconteceu aqui, fica só entre nós. Eu também acho interessante isso em Jesus, porque como é que segura um milagre desse jeito? Não falar nada. Mas as próprias pessoas que estavam dentro de casa tinham constatado a menina morta. No outro dia vira menino na escola, vira menino no parquinho. Mas essa aí não é a filha de Jairo? Eu vi ela morta, por que ela está andando na rua? Tem um homem que foi lá na casa dele, tomou ela pela mão e disse: levanta-te. Quem sabe Deus está querendo tomar você pela mão. Talvez você entrou aqui morto, talvez você entrou aqui sem vida, talvez você entrou aqui sem esperança, e Jesus está dizendo assim: eu vou te tomar pela mão. Muitos verão o que eu vou fazer na sua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar? O fato de você crer em Jesus, o fato de você ir até Jesus, vai atrair Jesus para a sua casa. E o que aconteceu foi exatamente isso. Jairo foi e Jesus foi. Jairo se expôs e Jesus fez um milagre. Não tenha medo. Essa é uma palavra para os homens. A pregação para todo mundo, mas essa agora é uma palavra para os homens. Sacerdote, marido, homem, cabeça do lar, se exponha e vá até Jesus. Tem coisa na sua casa que vai depender de você. Jesus pode fazer um milagre? Pode, mas Ele está esperando uma posição sua, um posicionamento seu, uma comunhão sua, um contato seu. E aí Ele libera a palavra dos altos céus. Tem alguém que chegou nessa noite, nesse lugar, e talvez está como essa filha de Jairo, meio dormindo, meio morto. Na visão dos homens está morto, mas na visão de Jesus está dormindo. Jesus quer te tomar pela mão nessa noite, e Ele quer dizer a você: menina ou menino, levanta-te. Se você está aqui nessa noite e deseja tomar uma posição com Deus, saia do seu lugar. Eu quero orar por você aqui na frente. Tem alguém que nessa noite que quer posicionar o seu coração no Senhor e dizer com Deus assim: Deus, eu quero, Senhor, eu quero tomar uma posição contigo, meu Deus. E eu quero ter a minha experiência como a de Jairo, que foi, viu e vivenciou um milagre dentro da sua casa. Talvez você está precisando de um milagre dentro da sua casa. Se tem alguém, eu quero que você saia do seu lugar e dobre o joelho aqui na frente. Eu quero convidar os obreiros a orarem juntamente comigo. Se não tiver ninguém, eu só vou orar pela igreja. Vem, negão, é isso aí, glória a Deus. Deus está tocando pessoas. Dobre o seu joelho aqui. Não espere pessoas vir, vem você, deixa Deus tocar no seu coração. Pode dobrar o seu joelho. Eu quero convidar os obreiros aqui, os irmãos. Você que agora precisa tomar uma posição em Deus, para dizer: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Senhor. Eu estou me expondo porque eu preciso do milagre. Eu preciso do milagre da parte do Senhor. Eu preciso da bênção da parte do Senhor. Pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por esses irmãos. Oh Deus, aleluia, Senhor. Pai amado e Pai querido, Deus de glória, nós queremos agora colocar nossas vidas diante do Teu altar e clamar pela vida dos Teus filhos. Senhor, a vida do Tiago, a vida da Elisângela, a vida do Negão, toma em Tuas mãos cada um dos seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles agora estão tomando posse, Senhor, da bênção do Senhor, se expondo porque precisam do milagre. Eu te peço, Pai, dá o milagre que eles precisam, da vitória que eles precisam. Senhor, em nome de Jesus, desperta o coração dos seus filhos
e realiza, Senhor, grandes coisas para a glória e louvor do Teu nome, Senhor Jesus. Eu oro pelo despertamento da Tua igreja, que possamos ser como esse homem Jairo, que enfrentou tudo, Senhor, se expôs, mas o milagre aconteceu, Senhor, na casa dele. Pai, que o Senhor possa declarar um milagre sobre a nossa casa, sobre aquilo que está na nossa casa, que está morto, que está sem vida. Senhor, libera a Tua palavra, libera a Tua bênção, Pai, libera a Tua unção, Pai, em cada vida aqui nessa noite, para a glória e louvor do Teu nome. Eu oro assim, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, Tiago, Elisângela, Negão. Quando nós nos expomos e colocamos o nosso coração, Deus faz o milagre. Que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: amém. Irmãos, tem cantina abençoada após o culto, salgadinho e refrigerante. Passa lá e abençoa a cantina da igreja em nome de Jesus.